Graças a Deus, amados irmãos, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 22, versículo 37 até o 40. Mateus 22, 37 ao 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos em João, capítulo 13. E ele dá um novo mandamento. Nós tínhamos 10 mandamentos, nós temos então 11 mandamentos. E Jesus vai acrescentar mais um. E ele vai dizer assim, no versículo 34 e 35 do Evangelho de João, capítulo 13. Novo mandamento dos outros. O mandamento que nós lemos dizia assim: você ama o seu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus vai dizer: eu dou um novo mandamento. Ele vai arrochar mais ainda. Ele vai dizer: vos dou que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Agora ele faz aquela colocação aqui, amados irmãos, que define. Ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar. Pai querido, tua palavra é imensurável, teu amor é imensurável, o teu Espírito é poderoso para falar, para esclarecer. Eu preciso tanto de ti, Senhor. Precisamos tanto de ti, Senhor. É tão grandiosa a tua palavra que diante dela não cabe a nós, não precisamos render-nos, submeter-nos e obedecer a tua doce voz. Fala conosco, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós vemos esses textos, imediatamente você já passa na sua cabeça que você praticamente, eu e você não estão incluídos totalmente nesse texto. Mas Deus está falando para mim e para você. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o tua mente, de todo o entendimento. A palavra de Deus diz. Ele está dizendo que o nosso amor a Deus tem que ser um amor total. E aí nós já vemos que nós não temos esse amor a Deus total. Deus tem um amor a nós imutável e total. Mas nós, amarmos a Deus do jeito que Deus quer, ainda nós estamos distantes. E nós vamos dizer por quê, meus irmãos. E a palavra de Deus é tão clara que ele diz aqui, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o sentimento. Não cabe nada mais aqui, é de todo. Deus nos salva completamente e os salvos devem ser escravos de Cristo completamente. Agora Deus me salva eu e você, meus irmãos, para sermos santos. Vamos lá em Levítico. Santidade no nosso falar, e aqui nós vamos santidade no nosso falar, santidade no nosso servir. Isso está em Levítico capítulo 11, versículo 44 até o 45. Levítico 44.
44 e 45. Ele vai dizer aqui: eu sou o Senhor vosso Deus. Quando ele diz assim, eu sou o Senhor, ele está dizendo, eu sou o seu dono. E eu sou o vosso Deus. E ele continua dizendo, portanto, vós vos consagrareis. E isso é uma resposta nossa. Consagrar é entregar, é renunciar. Consagrar é submeter. Do mesmo modo que Romanos 12, 1 diz, rogo-vos, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional ou espiritual. Isso é consagrar. E ele diz assim, e sereis santos. O que é santo? É separado. Então Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos separados para Deus. Nós somos separados por Deus, para a glória de Deus. Então, santos, amados irmãos, Cristo nos deu a santidade, no sentido de posição naquela cruz. Ele se tornou por nós santidade, redenção, justiça e sabedoria. E se tornou. Agora, isso tudo, amados irmãos, tem que refletir em nossas vidas. E ele continua dizendo aqui, e não vos contaminareis com nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Porque no Velho Testamento tinha aquelas criaturas que Deus falou, mas aqui você não come. Então você não deve se misturar. E ele diz, eu sou o Senhor e vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Mas irmãos, quem é o nosso dono? Deus é absolutamente santo e amoroso. E o que Deus está procurando então em nós agora? Nós vamos ver 3 aspectos: o passado, o presente e o futuro, da nossa vida ser conformada a Cristo. Isso quer dizer ganharmos cada vez mais santidade, uma vida piedosa, uma vida de testemunho. Eu posso dizer para você com toda certeza que muita gente não quer saber do Evangelho, porque primeiro não quer o Evangelho, mas também muitas vezes não quer o Evangelho por causa de nós mesmos. Porque faltam 3, isso quer dizer, marcas do nosso dono. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos chamados para ser de Cristo, é propriedade. Mas também ele diz, vocês foram chamados para ser santos, separados. A própria palavra de Deus vai dizer, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Não o mundo que dita a sua vida, a sua conduta, a sua direção, o seu caminhar, o seu projeto, os seus propósitos. Absolutamente não. Deus chamou eu e você, amados irmãos, desde o passado, para sermos conformados à imagem e semelhança do seu Filho. Aí você fala assim, por que Deus me salvou? Para ir para o céu. É um dos aspectos. Então, se Deus quiser salvar todos nós, salvou, vai para o céu. E quem vai proclamar Cristo nesse mundo? Quem vai evangelizar? Quem vai testemunhar? Quem vai mostrar que existe um Deus Todo-Poderoso? Quem? A igreja. A igreja de Cristo, você faz parte dela. Então Deus deixou eu e você, amados irmãos, Deus nos salvou da condenação do pecado, e Ele está nos salvando do poder do pecado através de uma vida de conformar-se a Cristo, trazendo em nós marcas do nosso dono. A própria palavra de Deus diz, vocês são raça eleita, santa, de propriedade exclusiva de Deus. Amados irmãos, nós não aceitamos em nosso relacionamento conjugal a questão de exclusividade. Você aceita? Você aceita o seu cônjuge mais alguém? Absolutamente não. Certo?
exclusividade, um povo de propriedade exclusiva dele. Por que, amados irmãos? Porque ele nos resgatou, nos redimiu, ele nos comprou com o seu precioso sangue. Não foi ouro, não foi prata que vocês foram comprados, foram redimidos, mas foi através do meu precioso sangue. E porque eu comprei vocês, o seu corpo não é seu mais. Eu sou dono de vocês. Mas Deus é tão bondoso que Ele poderia fazer um monte de jeito, um monte de filhos, um robô. Deus não faz isso. Deus nos chama pelo seu amor e nos salva pelo seu amor e quer que nós andemos em obediência e submissão a Ele por seu amor. O amor de Cristo me constrange. Por que nós não somos constrangidos? Porque nós temos pouco conhecimento do amor de Cristo, no sentido experimental, que frecha a nossa alma, que sentimos queimar o coração, que realmente nós sentimos desesperados por amar a Cristo. Nós estamos muito distantes disso, como cantar de si. Jesus bate na casa da noiva, né? O noivo chegou e ela está dormindo. E ele continua batendo. E ele deixa o bom perfume dele naquela porta. Aí quando ela levanta, cadê ele? Já foi. Ela sai correndo. Cadê meu amado? Amados irmãos, a igreja tem deixado Jesus de fora. Está na hora da igreja agarrar o seu Senhor, viver para Ele, andar com Ele, depender dEle, conhecer Cristo. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes, você leu todo o texto de 2 Pedro, diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados irmãos, nós estamos tendo conhecimento de muita coisa, mas não de Cristo. Por isso a obsessão de Paulo, você fala assim: mas Paulo, olha que homem, ele é igual eu e você. Igual eu e você. Ele diz assim: eu tenho uma obsessão. Eu quero conhecer Cristo. Eu quero ser achado nele. Eu quero ser conformado a Ele, na sua morte, no seu sofrimento, na sua ressurreição. Eu não sou perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Então, uma atitude, eu avanço. É uma violência espiritual. Eu avanço para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu quero ser conformado a Ele. Eu tenho uma meta. Amados irmãos, Deus chamou de você para ser os seus filhos e sermos parecidos com o seu filho. O que Cristo fez naquela cruz, e somente Ele pôde fazer, que a cruz dele, Ele nos fez seus filhos. Onde Ele nos atraiu, Ele nos chamou, nos justificou, nos glorificou e nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus como filhos de Deus. Agora, meus irmãos, como filhos de Deus, Deus nos deixou aqui para casar, ter filho, ter seu serviço, ter sua vida aqui nesse mundo. Mas não esqueça, seu casamento não é desse mundo, sua família não é desse mundo, sua vida não é desse mundo. Para que possamos viver nesse mundo como luzeiros no mundo em trevas. A própria palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal. Amados irmãos, a luz é Cristo. Esse sal é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que Deus está procurando? Marcas da sua propriedade na nossa vida. Por isso que há tantos problemas, tantas dificuldades. E a gente tem visto cada vez mais. Casais que não se acertam, famílias que não vai, filhos rebelados, e um monte de coisa, meus irmãos. Nós não paramos para pensar. Por que Deus me chamou? Chamou para quê, afinal de contas? Deus. Você acha que Deus chamou eu e você, amados irmãos,
não somos humildes? Não somos parecidos com Jesus. Por que não somos mansos? Porque não somos parecidos com Jesus. Por que nós não amamos mais? Porque não somos parecidos com Jesus. Por que não somos tão bondosos? Porque não somos parecidos com Jesus. Não somos tão misericordiosos? Porque não somos parecidos com Jesus. É necessário reconhecer isso, meus irmãos, e ir aos pés do Senhor. Senhor, eu não sou tudo aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse. O seu filho e eu não somos totalmente diferentes. Mas eu sei que o Senhor deixou o seu Espírito Santo para lutar em mim, para me fazer parecido com o seu filho e trazer as marcas e propriedades do meu dono. Sou escravo de Cristo. Será que nós temos parado para pensar, meus irmãos, que a vontade de Deus é que eu e você sejamos semelhantes a Ele? Para nós, a gente tem tanta dificuldade de relacionamento. Volto a dizer, o maior presente que você deve dar para a sua esposa é ser cada vez mais parecido com Deus. O maior presente que você dê para a sua esposa é você ser mais parecido com ela, ser mais parecido com Deus. O problema é que nós temos Cristo e temos, graças a Deus, o Espírito Santo está em nós. Mas nós temos uma natureza terrena. Ela é terrível, ela é diabólica. Ela não quer saber nada das coisas de Deus. E é uma guerra no meu coração, no meu íntimo, uma guerra entre a natureza terrena e a natureza celestial. Cristo em nós. E a própria palavra de Deus vai dizer: ande no Espírito, e jamais você vai satisfazer a concupiscência, os anseios da carne. Porque a carne guerreia contra o Espírito, para que você não faça aquilo que você devia fazer. E o que você devia fazer? Seguir a Cristo, amar a Cristo, ser conformado a Cristo. E a carne vai dizer: não faça isso. O mundo vai dizer: não faça isso. Satanás vai dizer: não faça isso. Está ofendendo você. Nós nos ofendemos fazendo. Impressionante. Porque nós estamos distantes de ser conformados a Deus. Meus irmãos, moldados ao molde, para ser moldado vai doer. Para ter marcas na minha vida e sua em Cristo vai doer. O que dói em nós? É o Espírito Santo que está dentro de nós? Não, o Espírito Santo está dentro de nós, entristece a nossa irmãos. O que dói é a nossa natureza terrena, o nosso ego, o nosso eu. Esse que dói. Esse machuca fácil. Fica bravo fácil. Revida fácil. Vinga fácil. Ressentimento fácil. Não cede. Não arrepende. Não reconhece. Por isso que não dá, meus irmãos, o relacionamento. Só pode haver um relacionamento santo. É um relacionamento em Cristo que habita em mim, Cristo que habita em você. Porque a minha natureza terrena, querer relacionar com a natureza celestial, não vai dar certo. É uma guerra. O Cristo que está em mim deve relacionar com o Cristo que está em você. Então Jesus quer o quê? Nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. E isso está na mente de Deus. No passado ele já diz isso. Olha Romanos. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 8. Já diz para que nós somos chamados. Para que nós somos eleitos. Romanos 8, versículo 29. Então, o salvo deve caminhar com ele os frutos da sua salvação. Isso do modo crescente, e nós vamos ver, amados, que a imagem e semelhança de Jesus perfeitamente para o futuro. Mas Deus nos chamou do passado para ser conforme a imagem e semelhança dele. Então Jesus não veio a esse mundo só para me salvar da condenação eterna, da perdição eterna, de ir para o inferno. Também. Mas Ele veio nos salvar
para que haja uma expressão do seu Filho nesse mundo e as pessoas possam ver que o povo de Deus é diferente. Diferente. O povo de Deus anda diferente, fala diferente, caminha diferente, serve diferente, a conversa é diferente, os olhos são diferentes, os ouvidos são diferentes, a língua é diferente, deveria ser. Mas falta, meus irmãos, nos conformar mais e mais à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos chamou para isso. Isso no passado. Olha o que diz aqui, versículo 29. Diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, presta atenção, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito em muitos irmãos. Então, no passado, na eternidade, Deus já nos predestinou. Primeiro, Ele nos elegeu para a salvação. E agora, e através disso, Ele nos predestinou para sermos conforme à imagem e semelhança do seu Filho. Por isso que você vai ver, amados irmãos, a igreja de Atos, por que eles diziam assim? Esses caras são loucos, viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles falavam diferente, andavam diferente, trabalhavam diferente, praticavam o cristianismo diferente, viviam conjugalmente diferente, criavam os filhos diferentes, tudo celestial. Vocês viraram a cabeça para baixo, o mundo de cabeça para baixo. Há uma distinção. Eles são do caminho. Mas, irmãos, é difícil. Deve dizer, aquela assembleia do caminho, aqueles irmãos são do caminho. Eles foram chamados cristãos, no modo pejorativo. Eles são cristãos, são criaturas de Cristo, são os cristãozinhos. Irmãos, aí você vê o que Deus quer fazer em mim e você. Ele quer me conformar à imagem e semelhança de Jesus. Qual é a mente de Jesus? A mente de Jesus é esvaziada. O que diz o versículo assim? Tem em vós a mesma mente que houve em Jesus. Primeira coisa, esvaziou. Mas ele esvaziou da sua glória maravilhosa. E para mim e para você, esvaziar da porcaria que está em nós, que é nessa nossa natureza terrena, que não tem nada de bom. O que nós temos de bom é Cristo em nós, a esperança da glória. O resto, nós irmãos, não presta. E isso que não presta tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Ele está dizendo: não é Senhor mais, porque não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Amados irmãos, Jesus venceu o mundo, o pecado, a carne. Jesus venceu Satanás. E por que nós vivemos uma vida tão pequena? Porque não somos tão parecidos com Jesus. E nós vamos dizer essas marcas, amados irmãos, de parecido com Jesus. Ele nos chamou para ser conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Aí você vai entender, amados irmãos, que o supremo propósito de Deus tem duas coisas. Ele convergir todas as coisas no seu Filho, no final dos tempos. E o segundo propósito de Deus é a multiforme sabedoria mostrada pela igreja. Multiforme sabedoria de Deus. A expressão de Cristo. A igreja, meus irmãos, deveria ser a expressão de Cristo. Porque se não há Cristo, não há igreja. E Cristo é a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Você não pode dividir a cabeça. Por que nós temos tanta dificuldade? Porque nós não ouvimos o cabeça. Olha Colossenses. Ele faz uma chamada aqui, cuidado. Guarde a cabeça. Colossenses, capítulo 2, versículo 19. E não retendo a cabeça, que é Cristo.
da qual todo o corpo suprido, presta atenção, quem supre? O cabeça. É suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se nós não estamos seguindo o cabeça, ouvindo o cabeça, o nosso crescimento, amados irmãos, é totalmente anormal. Então nós vemos todas as nossas dificuldades, porque no dia a dia nós expressamos mais a nossa natureza terrena do que a nossa natureza celestial. E alguém vai dizer assim, mas Oswaldo, mas isso daí, vamos lá, segunda-feira. Vamos dizer lá, Deus, Ele não deixa nada sem arremate. Ele fala a palavra de Deus, Ele dá. Segunda-feira, capítulo 1, versículo 3. Visto que pelo seu divino poder nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a glória, para a própria glória e poder. Ele já nos deu, amados irmãos, para ter uma vida que conduz uma vida e a piedade. Piedade é ser semelhante a Cristo. Aí ele vai colocar aqui, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Está vendo, amados irmãos? Deus nos colocou na natureza divina. A palavra de Deus diz assim: quem não tem o Espírito Santo de Deus não é filho de Deus. E todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E para esses, Deus colocou nele um selo e um penhor, que é o Espírito Santo de Deus em nós. E para que o Espírito Santo de Deus em nós? Para que conhecemos as glórias do nosso Senhor e sejamos conformados a Ele. Para que ganhemos, amados irmãos, de modo crescente o caráter de Jesus. A Bíblia diz que o justo é como a luz do orvalho, ele vai brilhando cada vez mais. As trevas vão se dissipando, mas, amados irmãos, isso não é automático. Eu acho que nós vivemos num tempo, amados irmãos, tremenda passividade, e nós deveríamos ser dirigidos. Quando a Bíblia diz tomai, tomai. Vai. Jesus diz, vinde a mim, graças a Deus. Mas também ele diz, vinde após mim. Vinde a mim para ser salvo. Vinde após mim para ser conformado a mim. E vinde a mim, amados irmãos, tremendo da palavra de Deus, para mim e para você. Isso é para que eu e você ganhemos de modo crescente. E ele diz, vinde após mim, mas também ele diz, segue-me. Seguir o Cordeiro, amados irmãos, é uma guerra. Porque há uma força dentro de nós que nos puxa para não seguir a Jesus, submeter a Jesus, ser obediente a Jesus, mas ser obediente a nós mesmos, conservar a nós mesmos. E Deus diz assim, você precisa morrer. Mas, irmãos, primeiro a morte, para depois a vida na cruz de Cristo. Agora precisa ter vida, mas carregar a morte para nós. Para que a vida de Cristo se manifeste. Morte para essa natureza terrena. Morte para a nossa arrogância e orgulho. Morte para aquilo que nós interferimos na vida dos outros. Morte porque nós falamos demais. Morte porque nós achamos que somos Deus. Morte porque achamos, nós fazemos coisas que não devia fazer. Nós fazemos coisas que não devíamos fazer, e aquilo que nós deveríamos fazer, não fazemos. Andar como Cristo, ser humilde, manso, bondoso, amoroso. Aí nós fazemos, porque é fruto do Espírito. Ser conformado a Cristo, nós vamos ganhar o fruto do Espírito. Mas não,
pessoa, olha, seu relacionamento não está bom, olha assim, a Bíblia diz isso, acabou, olha assunto, não entra mais. Por quê? Você não vai mudar a pessoa. Porque é uma rebelião no coração da pessoa. Está entendendo? Então o que acontece? A expressão da nossa palavra não condiz com a expressão da nossa vida. A palavra é boa. O que Jesus falou sobre os fariseus? Olha, ouça o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Preste atenção, meus irmãos. Onde que Jesus entrava, aí eles diziam assim, esse daí tem autoridade. A vida dele falava mais alto. Esse mundo descrente, ele está cansado dos seus. Porque uma boa parte dos crentes vive como o mundo. E como é que eles vão vencer a Cristo? Você sabia que existe 50% de divórcio no meio do Evangelho? E daí? Como é que nós vamos mudar isso? Ah, meus irmãos, as marcas de Jesus. Deus nos chamou e a vontade de Deus é sermos conformados à imagem e semelhança do seu Filho. O caráter de Cristo seja formado em nós. Aí você vai ver, Gálatas, Paulo diz, aprove a Deus revelar Cristo em mim. Ele não Espírito Santo. Mas depois Paulo vai dizer assim, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Conformidade é Cristo. É Cristo que vive em mim. E isso é presente. A vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito. Isso está acontecendo agora. E o propósito é conformado à imagem e semelhança de Jesus. O propósito de Deus agora é Paulo orando para aquela igreja da Galácia, dizendo, eu oro novamente e sinto dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. Quando Cristo é formado em nós, não entramos no engano, não entramos no outro evangelho, nós ficamos em Cristo. Quando Cristo é formado em nós, nós podemos dizer, longe de me gloriar-me, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Jesus diz, olha, o príncipe do mundo está aí, ele não tem nada aí. Conformar a imagem e semelhança de Jesus a Deus. É o testemunho de Cristo vivendo em nós. Você está vendo como você é grande? A Lubinha fala uma coisa que me magoou. Eu vou reagir com ela com o quê? Com a minha natureza terrena ou com a natureza humana? Se eu reagir com a natureza terrena, qual a diferença entre ela e o humano? É carne lutando contra a carnificina. Não, irmãos. A Bíblia diz assim, claríssima, diz assim, faz o bem para aquele que faz o mal. Você vence o mal com o bem. O mal é o caráter desse mundo, o bem é o meu caráter. Por isso que quando injuriava, Jesus não respondia. Cuspia mesmo, não falava nada. Ah, irmão, se alguém cuspir em mim você, irmão, vou dizer uma coisa para você. A coisa vai pegar fogo. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos ser conformados à imagem e semelhança de Jesus. Então Jesus se esvaziou, se humilhou, obediente, e morte e luz. E João vai dizer, convém que Cristo cresça e eu. Qual o nosso problema grave? Quem está no trono não sou eu, não é Cristo. Quem decide sou eu, quem conversa sou eu, quem testemunha sou eu, não é Cristo.
Já dizia os antigos, se um não quiser, não liga. Certo? Você fica ouvindo. Aquela. Sua natureza, a natureza de Deus. Conformar a Cristo. Essas marcas de Jesus marcam do nosso dono, do nosso dono. A Bíblia diz em Efésios 5, diz assim: vocês são meus amados, eleitos, são meus filhos. Andem como Cristo. Ande na luz, ande em prudência. Maridos, ame sua esposa como Cristo ama a igreja. Esposa, sede submissa, sua mulher. Pais, educa seus filhos no caminho do Senhor. Filhos, honre seu pai e sua mãe. E diante do inimigo, põe toda a armadura de Deus para você permanecer firme, porque você vai entrar numa guerra. Mas essa guerra já foi vencida. Quem vence o mundo? A nossa fé. Jesus já venceu. E por que eu e você não vencemos? Porque a Bíblia é clara. Tiago, capítulo 4, diz assim: submetei-vos a Deus, ele resistirá, ele fortalece. Mas não nos submetemos a Deus. Submeter a Deus, nós está debaixo da autoridade, da obediência, submissos a Deus. O diabo. Ele continua lá, purificar-vos, humilhar-vos diante de Deus. A humilhar diante de Deus, quem vai humilhar diante de Deus? Irmãos, está faltando em nós lágrimas. Está faltando em nós desespero. Está faltando em nós quebrantamento. Para que realmente em Cristo seja tudo. Nós fazemos as marcas. Então, esse tempo passado, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, ele ensinou para ser conforme a sua imagem. E agora, meus irmãos? Agora Cristo está sendo formado em nós. Paulo ora e fala: até que Cristo seja formado em vocês. Por isso não há maturidade, não cresce. É infantil, é superficial, é enganado, facilmente enganado. Não cresce espiritualmente. Vive como a igreja de Corinto. Vocês são carnais, vocês são crianças, vivem brigando. Você briga por qualquer coisa, fica bravo por qualquer coisa, tudo está bravo, tudo é errado. Tem pessoa que tudo é errado, não gosta de nada. Alguma coisa é errada, irmãos. Não gosta de você, mas ama a Cristo. E a Bíblia diz: o mundo vai dizer, ame você. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que não odiar você mesmo, você não pode ser obedecido. Leve a sua cruz. E diga hoje, no presente, o que Deus está chamando de você. Se alguém quiser ver a voz dele, é um desafio, irmãos, presta atenção. Você conhece de cor, é um desafio. É se você quiser, você tem vontade, você vê a necessidade que precisa se conformar a Cristo, que os seus relacionamentos não são bons, que as suas reações não são boas, as minhas reações não são boas, que nós precisamos ser um testemunho vivo de Cristo. Você tem consciência disso? E Jesus vai dizer: se você quiser, negue você, tome a sua cruz. Quando, Oswaldo? Dia a dia. Aí você me segue. Aí você me segue. E aí você vai me seguindo, sabe o quê? Submisso a mim, obediente a mim, entregue totalmente a mim. Você vai seguir os passos dele, porque foi isso que Jesus deu. Entregue totalmente ao Pai, dependente totalmente do Pai. Eu nada posso fazer, não faz. A gente quer fazer tudo, irmãos. A Bíblia diz assim: sem nada poder fazer, irmão, quanta coisa a gente quer fazer. Depois da curvada. Porque a gente quer intrometer na área de Deus, a gente quer intrometer nas coisas que eu não consigo. Eu não consigo nem mudar minha vida, eu não quero mudar dos outros. O que vai mudar a vida dos outros? A palavra de Deus que é viva e
o relacionamento não muda. Não há crescimento espiritual. A Bíblia diz, é muito claro, se você não amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, seus filhos do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Se você amar mais a sua vida, você não pode ser meu discípulo. A verdade é que se você quiser ganhar a sua vida psíquica, você morre. Mas se você perder a sua vida psíquica, você ganha a vida zoe, a vida de Deus. Mas ninguém quer, porque dói. Seguir a Cristo dói. Seguir a Cristo é desafio. Seguir a Cristo é luta diariamente entre aquilo que Deus quer e que eu não quero. Mas eu estou cansado de ficar Romanos 7. Senhor, aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu não quero faço. A gente está sempre falando isso. E Deus está dizendo assim: você já reconheceu que você é um miserável? Já. Então diga graças a Deus, em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação mais para aquele que está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte em Cristo Jesus. Você está no Espírito Santo de Deus, Ele quer te guiar. Você é filho de Deus. A filiação e a herança andam juntos. Deus deu o poder de Deus em nossas vidas para você dizer não à velha natureza. Não, eu não quero. Eu não quero nem eu mesmo. Eu vou contra mim mesmo. Porque aquele que está em mim, que é Cristo, quer fazer o que Cristo manda. O Espírito Santo veio glorificar a Cristo. Ele veio fazer lembrar. Amados irmãos, eu e você, Ele vem ensinar, Ele vem me guiar a toda a verdade. Para quê? Para que nós glorifiquemos a Cristo. E como é que nós glorificamos a Cristo se nós não estamos sendo conformados a Cristo nas nossas vidas? Eu glorifico a Cristo. Esse é um desafio para mim e para você. E você vai dizer assim: bom, Oswaldo, assim como o Coríntios diz assim: olha, tem em vós a bondade de Jesus, tem em vós a humildade de Jesus, tem em vós a mansidão de Jesus. Depois diz assim: tem em vós o poder de Cristo para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Presta atenção. Salvação é um milagre de Deus. Uma vida conformada a Cristo é um milagre de Deus. Onde Deus agora não vai fazer absolutamente nada. Se você disser, Senhor, está aqui. Aí você vai falar: por que Deus coloca a gente em crise? Para que eu e você enxerguemos que a nossa vida está afastando do Senhor. Ele fala: eis que levarei você no deserto, lá eu falarei ao nosso coração. Deus não se cansa, Deus anseia viver, amados irmãos, uma assembleia, sendo conformada à imagem e semelhança de Jesus, porque ali a glória de Deus habita. Agora, quando a nossa vida é contrária, amados irmãos, não é simples. Deus quer realmente que sejamos conformados à imagem e semelhança de Jesus. E você vai dizer: mas Oswaldo, esse é o presente. No presente, irmãos, meu Deus não vai fazer nada se você não permitir. Deus não vai fazer nada se você não permitir. Então, até que a palavra de Deus, na primeira, lá em Apocalipse 3, a partir do 14, a igreja de Laodiceia, quem está do lado de fora? Jesus. E Ele está batendo. Irmãos, Deus anseia que os seus filhos sejam voluntários. Voluntários. Eu quero, Senhor. Eu quero. Aí ele diz assim: tanto querer como efetuar, eu quero você. Agora você discipula. Agora você pega a sua cruz e mora diariamente para você, para essa natureza terrena. Colossenses 3 vai dizer: fazei morrer essa natureza terrena. Vai acabar com ela só? Não! Mas ela vai perder o domínio, vai perder a força. Agora, quando a natureza terrena domina a nossa vida, não há perdão, reconciliação, não há briga. Olha, irmãos, é uma tragédia. Aí, cadê o testemunho?
Cristo, né, irmãos? O vizinho fala assim, nossa, o casal que mora aí são crentes, vou dizer uma coisa para vocês, eles gritam, eles berram, eles brigam pra caramba. Ai, irmãos, que tragédia, que tragédia. Não, irmãos, não estou dizendo que nós não temos dificuldades, todos nós temos. Mas quem está conduzindo as dificuldades é Cristo ou eu? Se for eu, não há reconciliação, não há perdão. Mas é Cristo. Por isso, Paulo diz assim: eu já fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Não é a natureza que eu tenho aqui, é a natureza terrena. É Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé. Não é fé. É da fé do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me amou. Que me amou. Segunda, 1 João 3, o futuro. Então, amados irmãos, Deus quer nos conformar em mais de semelhança de seu Filho, para que haja de ser o primogênito de muitos irmãos, e que esses irmãos sejam um testemunho vivo do Filho, para a glória de Deus. É que João 15 vai dizer: se você dá muito fruto, o que acontece? O meu Pai é glorificado. Mas que fruto é esse, irmãos? É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. E começa por onde? É o amor. O amor. Sem amor, amados irmãos, esquece, tudo o resto não vale. Tudo que vem de Deus chama-se amor e graça. Nós temos que amar as pessoas e ter graça para nossas pessoas. Foi isso que Deus teve conosco. Aí ele vai dizer no capítulo 3, do 1 ao 3, olha que maravilha. Ele diz assim: vendo que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ah, meus irmãos. E ele continua dizendo: e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Agora presta atenção aqui. Somos filhos de Deus, predestinados para sermos conforme a sua imagem e semelhança. No versículo 3, nós estamos nesse processo. Enquanto nós estamos aqui, ele vai dizer no versículo 3: e a si mesmo se purifica todo que nele, em Cristo, tem essa esperança, assim como ele é puro. Deus está nos purificando, santificando, nos confirmando a Cristo, tirando aquilo que não é de Cristo em nós, colocando aquilo que é de Cristo. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções dos nossos corações. Qual é a intenção do nosso coração? Eu quero ser salvo, quero ser curado de tudo, resolver todos os meus problemas. Ah, irmãos, está totalmente equivocado. Está equivocado. Você quer ser salvo, graças a Deus, vai resolver todos os seus problemas? Não, absolutamente não. Porque os problemas têm que ser. Aí, Deus salva o nosso espírito e vem morar com o Espírito Santo no nosso espírito. Nós temos uma alma doente, ressentida, traz mágoas, feridas abertas, sangrantes, que vira e mexe, traz o que está no passado, traz para dentro, porque está ferido, ainda está, não cicatrizou. São doenças da alma. Agora, quando o Espírito Santo, meus irmãos, conduz a nossa alma, ele sara a nossa alma, ele restaura a nossa alma. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Aí ele diz no versículo 2, é o futuro. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, graças a Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Já manifestou o que haveremos de ser, amados irmãos? De um modo completo, não. Não. Mas Deus está nos conformando a imagem e semelhança do seu Filho. Por isso, volto a dizer, Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se você me ouvir e abrir, eu entro.
vizinha, não quero nem ter na minha frente. Não, eu vou dizer uma coisa, não quero mexer. Quem é que está fazendo? É Cristo ou a natureza dele? A natureza dele. Está vendo? Ah, mas eu não consigo amar meu marido, amar. Então ame seu inimigo. Você acha que isso é louco? Quem disse isso? Por Jesus. Então Jesus é louco? Vai falar para mim que você deve amar o seu inimigo e não vai dar como você amar? Ah, nós não amamos só porque não conhecemos o amor de Deus. E quão miseráveis nós éramos. E como os miseráveis nós somos. E Ele nos ama com um amor imutável, amor eterno. Ele nos amou e nos atraiu. Por isso Ele disse que eu devo amar. Ele falou: o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo nos seus corações, porque o fruto do Espírito Santo é amor. E Ele vai dizer assim: sabemos que, quando Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como. Aí zero, aí é completo. Corpo, alma e espírito. Aí você não precisa mais ficar preocupado de ter desavença com o seu irmão, essas coisas. Não existe mais. Porque ganhamos a plenitude do Senhor. Agora, meus irmãos, quando Cristo vier, seremos semelhantes a Ele. Você imaginou isso, irmãos? Mas enquanto Cristo não vem, Deus está procurando um testemunho. O que Ele está procurando? A vida do seu filho. O caráter do seu filho. A conformar o seu filho. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela vossa nova mente, para que você possa o quê? Experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Nós, irmãos, que sejamos conformados à imagem e semelhança do seu filho. Deus anseia isso. A expressão da vida do seu filho em nossas vidas. Meus irmãos, isso daqui dói. Por quê? Porque existe um eu dentro de nós que é arrogante. Está entendendo? Um eu que sabe tudo, resolve tudo. Mas a vida de Cristo que está em nós é humilde, é obediente, é submisso. Esse é a vida de Jesus. Ele ama, é manso, é perseverante, tem devoção a Cristo, quer mais de Cristo, anseia por Cristo, e anseia pela vida de Jesus. A vida de Jesus em nós. Quantas vezes as pessoas dizem: faça isso, faça aquilo, que você resolve o seu problema. Não, meu irmão. Pega a sua cruz, negue você mesmo, dia a dia, e siga Jesus. Ele vai fazer. Deus faz. Muita coisa na nossa vida mudou. Volto a dizer: Cristo morreu para nos dar vida. Agora eu tenho a vida. Quem que morreu? Eu. Para quê? Paulo vai resumir isso aí. Eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Em mim está operando a morte. Mas em você, vida. Que vida? A vida de Cristo. A expressão de Cristo. Semelhança a Cristo. A expressão. Nós queremos isso, irmãos. Você vai mexer com o mais dolorido que tem. O que é? O ego. Dói. Mas não existe vida cristã sem arrependimento, quebrantamento, submissão em
E vai custar. Vai custar seu eu, seu ego, sua arrogância. Vai custar. Mas também, nós irmãos, a glória de Deus vai se manifestar. Só para terminarmos, olhando para Jesus, ele diz assim, 3, ele diz assim, e todos vós com o rosto desvendado, contemplando, refletindo, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na nossa própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus. Quanto mais conhecemos a Cristo, andamos com Cristo, contemplamos com Cristo, ficamos mais parecidos. E é isso que nós ansiamos pela graça de Deus. Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, Santo, Obrigado, Senhor, porque tantas falhas que nós temos, tantos erros, tantas faltas, tantos mas as suas misericórdias sempre nos alcançam. É verdade. A graça para sempre. Verdade. Obrigado, Senhor, por essa manhã, irmãos, o Espírito Santo, profundamente. Amém. Por isso, Senhor, nós louvamos e agradecemos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a todos. Poder sentar, irmãos. Graças a todos. Boa noite. Vamos lá.